Boa noite a todos, a paz de Deus seja com todos nós. Na noite de hoje falaremos sobre uma parábola, a parábola da figueira estéril. A parábola da figueira estéril é uma parábola contada por Jesus no Novo Testamento e é encontrada apenas no Evangelho de Lucas, em seu capítulo 13, versículos de 6 a 9. A parábola envolve uma figueira, assim como a parábola da figueira seca, e elas não devem ser confundidas. A parábola nos diz: E passou a narrar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e indo procurar fruto nela, e não o achou. Disse então ao viticultor: Eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não o acho. Corta-a. Para que ocupa ela ainda a terra inutilmente? Respondeu-lhe ele: Senhor, deixa-a este ano ainda, até que eu cave em derredor e lhe deite estrume. E se no futuro der fruto, bem, mas se não der fruto, cortá-la-ás. Então esta é a passagem que consta no Evangelho de Lucas, capítulo 13, versículos de 6 a 9. Nesta parábola, o proprietário é geralmente considerado como a representação de Deus. O jardineiro, o viticultor, Jesus. As figueiras foram muitas vezes plantadas nos vinhedos. Era comum esta prática. A figueira era um símbolo comum para Israel. A parábola reflete Jesus oferecendo a seus ouvintes uma última chance para o arrependimento. O período de tempo limitado mencionado proporciona uma urgência escatológica. Vamos entender esta palavra. Escatologia cristã é o estudo do fim dos tempos, a consumação final de tudo, segundo a concepção bíblica cristã. A palavra escatologia é derivada de 2 palavras gregas. Palavra escatos, mais a palavra logia, que significam último e estudo. Pois bem, esta parábola ela nos remete a um momento muito propício, a um momento muito ímpar, da presença de Jesus no nosso mundo, a presença de Jesus junto a nós. E quantos ensinamentos ele nos deixou. Este foi mais um deles. Jesus, ele ligou o sinal de alerta para nós. Ou este sinal de alerta foi ligado em outro momento. Mas não importa. Temos que ter a certeza de que um sinal de alerta foi ligado. Aqui falou que Jesus nos deu o ultimato, que nós tínhamos que ter o arrependimento sincero. Era a nossa última chance. E nós tivemos esse arrependimento? Nós fizemos uso desta chance? Eu posso perceber que esta última chance continua sendo presenteado a todos nós. Neste momento presente, nós estamos tendo a oportunidade. Esta referência da parábola, ela tem uma pequena diferença. Quando o Evangelho, no capítulo 19, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala sobre a parábola da figueira seca, de que Jesus procurou fruto naquela figueira e não possuía, então ele disse que ninguém coma de ti nenhum fruto. E passaram a noite. No outro dia, passando pela figueira, um dos seus disse: Mestre, a figueira está totalmente seca, das folhas até a raiz, que você amaldiçoou. Sabemos que Jesus não amaldiçoou, é uma representação. Mas nós estamos representados nesta figueira. Nós somos esta figueira. Jesus, o agricultor, o viticultor, ele falou: Pai, deixa, eu vou preparar um pouco mais, eu vou cuidar um pouco mais deles. Eu vou abrir esta vala, eu vou semear minerais, eu vou adubar.
Eu vou cuidar. Eu vou dar chances a eles, Pai. Então deixa mais um ano. É uma representação. E para que nós possamos entender aquela época, as figueiras levavam em média 4 anos para produzir. Os 3 primeiros anos ela estava crescendo. No 4º ano que ela começava a produzir, era uma oferenda. Então os donos da terra, os agricultores, viticultores, que cultivavam inclusive a figueira, eles não comiam, ofereciam. Então só a partir do 5º ano é que eles iriam fazer uso deste fruto. E esta figueira representada, então no 5º ano ela não produziu frutos, nem no 4º, nem no 5º, nem no 6º, nem no 7º. Já tinham passado 3 anos. Então ela estava estéril. Agora nós estamos produzindo frutos? Nós estamos produzindo, nem que seja pouquíssimos frutos? E estes frutos, se estamos produzindo, nós estamos oferecendo? Nós podemos ter também um entendimento de que esse fruto é o nosso amadurecimento interior. Este fruto é o nosso crescimento interior. E nós temos condições de produzir esses frutos. E quando este fruto estiver dentro de nós, com sabor, em abundância, nós naturalmente vamos oferecer ao nosso próximo. E quantas oportunidades tivemos? Então Jesus deu o ultimato. Nós tínhamos, pelo período, muitos de nós viemos do catolicismo, tivemos a oportunidade de outras religiões também, falava sobre o fim dos tempos, que no final do século passado o mundo iria acabar, terminaria o mundo 31 de dezembro do ano 2000, então se passou e não acabou. Depois tivemos a data 20 de dezembro de 2012, que teríamos também um fim de tudo. É uma profecia maia, não acabou. E nós sabemos que não vai acabar. Mas vamos ter oportunidade. Mas o tempo, aquele sinal de alerta, ele está presente. Ele foi ligado em algum momento. E a luz está acesa. Talvez não a luz amarela de advertência. E hoje ela já tenha mudado de cor. Já passou pelo laranja e com toda certeza está aquela luz vermelha viva na nossa vida. E nós, o que nós estamos fazendo? Que figueira estamos sendo no presente momento? Nós tivemos uma preocupação durante os séculos com uma preocupação íntima, uma preocupação individual. E com as oportunidades que tivemos na nossa vida, viemos aprimorando, viemos crescendo. E chegou este momento de mudança. Um momento muito propício, esse que nós estamos vivendo, de mudanças. E é o mesmo momento que Jesus falou daquela época. Mas Ele vai nos dar mais um ano? Nós temos que ter uma atenção agora. Não temos mais um ano como aquela figueira. Nós não temos nem mais um dia. Se nós tivermos um pouco de atenção, de inteligência, mas acima de tudo sabedoria, nós vamos compreender que não temos nem mais um segundo. Porque pode ser que a nossa vida se finde daqui a alguns instantes. Pode ser que amanhã nós não estejamos vivos neste plano físico. Não estejamos encarnados aqui. E o que nós vamos fazer? Porque quando voltarmos ao plano espiritual, vai ser feita uma avaliação. E nós vamos reparar se temos a roupa nupcial. Nós vamos reparar se temos o crescimento espiritual adequado para continuarmos neste planeta Terra. Se nós vamos ter oportunidade de continuarmos a viver aqui, a encarnar aqui, a reencarnar aqui no planeta Terra, dando continuidade ao nosso crescimento. Se a nossa evolução ela não for adequada, nós sabemos, nós vamos ser renegados a um outro mundo. Nós vamos continuar a nossa vida, o nosso crescimento, mas em um outro planeta, em um outro sistema solar. Nós estamos vivendo hoje um período muito difícil. Um período talvez que nós vivemos pela primeira vez. Mesmo aqueles que tenham muitos anos, talvez relembrem lá no início do século passado. Mas sobre a pandemia, não podemos agora centralizar e colocar tudo como culpa na pandemia. Pelo contrário, se nós tivermos uma pequena análise, uma reflexão, nós vamos perceber que é uma bênção este período que estamos vivendo. O que nós tínhamos como projeção no final do século passado?
E nós vamos lembrar do que Chico Xavier falou no Pinga Fogo de 1971. Olha, se nos próximos 40 anos não formos vitimados por uma guerra nuclear, uma guerra militar, uma guerra bélica, nós vamos ter uma chance para a regeneração. Pois se passou todo esse período, mas era iminente uma guerra no nosso mundo. As nações não se respeitam. A espiritualidade e acima da espiritualidade Deus, o que nos proporcionou? Nos proporcionou este momento. Essa pandemia atingiu todos os níveis, atingiu todos os lugares do planeta. Se diminuiu essa questão da guerra. E na minha visão, esta guerra não vai acontecer. E eu peço em oração, em pensamento, para que ela não aconteça, mesmo neste período de pandemia. Pode haver muitas desavenças, as indústrias, os laboratórios, diante desses preços exorbitantes que estão cobrando pelas vacinas. A guerra, quem paga mais está levando, mas não vamos entrar, não é a importância para nós no dia de hoje falarmos, mas sabermos dessa preocupação. Jesus cuidou de nós, tanto cuidou que enviou quantos para nos trazer ensinamentos, para relembrar o que Ele nos ensinou, para realertar a cada um de nós dos seus ensinamentos. E nós tivemos vários foros enviados, foros missionários, e foram sequenciados, dia após dia, ano após ano, século após século. Foi sendo enviado para nós uma oportunidade, e mais uma oportunidade, e mais uma. E qual a condição que eu me encontro hoje? É uma condição adequada para que eu esteja aqui no período de regeneração? Que cada um faça essa pergunta, que cada um obtenha a sua resposta no silêncio da sua consciência, no silêncio das suas orações para com Deus. Será que a minha evolução espiritual é suficiente para continuar no planeta Terra? Ou eu tenho que ter preocupação? Porque eu disse agora há pouco, talvez amanhã nós estejamos no plano espiritual, por intermédio do desenlace corporal. E aí, não há tempo para lamentar. Vai ser feita uma avaliação. E lá não tem jeitinho. Lá não tem desculpas. Lá não se tem máscaras. Nós somos o que realmente fizemos. Lá nós estamos desnudos da nossa perfeição. Lá se percebe claramente a nossa condição. E talvez alguns de nós possa ter uma pequena vergonha. Mas nós temos que continuar. Não podemos parar. Durante essa reflexão, me fez lembrar das oportunidades que nós estamos tendo. E hoje seria muito cômodo da minha parte dizer que eu não estou tendo oportunidade de ajudar o meu próximo, que eu estou confinado dentro de casa, que eu estou recluso dentro de casa, que eu estou o maior período de tempo dentro de casa. No meu caso, sim, mas em outros casos, não. Quantos dos nossos irmãos, do nosso próximo, pega todo dia o carro para trabalhar? Estão nas estações de metrô, estão nas estações de ônibus lotados, metrôs lotados, aviões saindo de um local para outro. Nós estamos propensos a este período de infecção na pandemia. Então, o foco hoje não é pandemia, então vamos falar um pouco. Estamos propensos, mas eles têm que trabalhar. E qual a nossa condição dentro de casa? Qual a nossa saúde dentro de casa? Porque aqueles que estão na rua, que estão procurando trabalhar, eles vão por necessidade. Outros conseguem ter o home office, permite a sua condição de trabalho. Mas eles estão protegidos? Bem mais do que aqueles que estão pegando condução pública. Mas eles estão
Eles não vão pegar algumas doenças? Não. Não temos como afirmar. Nem negar e nem afirmar. Todos nós estamos sujeitos. Há vários casos, todos nós conhecemos, de que muitos estão sendo contaminados estando dentro de casa. E outros estão sendo contaminados em pequenas saídas, mesmo saídas rápidas. Mas eu volto a dizer, seria cômodo para mim dizer que eu não estou tendo oportunidade de ajudar o meu próximo. Olha o exemplo da nossa casa, do CETRALV. A cada semana, a Ana, juntamente com o Marco e todos os demais da diretoria e daqueles grupos de auxílio, aqueles grupos assistenciais do CETRALV, estão trabalhando, estão cumprindo as suas etapas. Tivemos as cestas, a ampliação, tinha-se uma projeção de assistência por intermédio da cesta, essa projeção praticamente ela dobrou ou até mais, não tenho um número exato agora, mas o CETRALV está fazendo um pouquinho. E vocês não continuam também dentro de casa? Então é possível. Eu tenho condições de alguma forma. Se eu não posso, pela minha presença física, estar em alguns locais de assistência, mas será que uma oração, será que um pensamento, será que um telefonema, será que o online eu não estaria fazendo, eu não estaria auxiliando? O que eu estou fazendo neste momento por intermédio dessa gravação? Eu não estou auxiliando o meu próximo? Eu não estou oferecendo frutos da minha essência interior? Eu não estou oferecendo frutos a cada um de vocês? Dando condições de nós refletirmos juntos? Dando condições de que nós possamos refletir sobre o momento atual? Então é uma oportunidade que é dada. Então o CETRALV, precisamente, está nos dando essa oportunidade. Em vários dias nas semanas. Estudos, palestras, cursos. O Evangelho são oportunidades. Está nos alimentando. É aquele adubo que eu me referi. É aquele mineral que vai nos deixar forte. E eu vou fazer o quê? O mesmo? Dentro de casa, será com o meu próximo? Aquele que vive comigo, que convive comigo a cada instante? O meu vizinho? Aquele que chega para fazer a leitura da água, da luz, como exemplo? O carteiro que chega para entregar os documentos a nós? Boletos, fichas e tantas outras correspondências? Aqueles que estão, quando nós vamos ao mercado, ao supermercado ou hipermercado, qual que é a minha conduta perante ele? Mas ele está lá cumprindo, ele está lá ganhando o seu pão material, por necessidade. E quantos não têm essa oportunidade? E quantos não estão tendo o necessário para se manter, para manter a saúde do seu corpo físico, a sustentação do seu corpo físico? Mas nós podemos dar a cada um deles a sustentação para a alma, para o seu espírito. Por um olhar, um gesto. O abraço não é conveniente, não é adequado e nós vamos manter a distância. Mas será que eu não posso oferecer para ele uma palavra? Um esclarecimento? Eu tenho esta condição e eu quero fazer essa condição. Se Jesus fez para comigo, se Jesus me ensinou como fazer, eu também vou colocar em prática. Eu sou capaz também de fazer o que Jesus fez. E para isso eu tenho que querer. Eu vou pedir a vocês uma permissão para trazer um fato que aconteceu comigo, exatamente comigo. E foi recente esse fato. Precisamente aconteceu, o acidente foi com a minha mãe, uma senhora de quase 80 anos, que no caminhar tropeçou nas suas próprias pernas, já aquele caminhar devagar, lento. Nesta queda, houve a fratura do seu fêmur. Ela foi assistida, ela foi amparada, o corpo de bombeiros a levou até o hospital, porque não conseguimos colocá-la no carro, não tinha movimento da dor que sentia. O corpo de bombeiro levou, ela foi atendida em um hospital particular inicialmente, foi constatada a fratura por exames e precisamos internar. Se fôssemos fazer essa cirurgia no hospital particular,
era algo acima de 50 mil reais. Então não estava dentro das condições de momento. Então nós tínhamos que tentar a sua internação em um hospital público, na rede SUS. E hoje, qual a facilidade que nós estamos tendo de ser atendidos nos hospitais? Eles estão voltados, entendemos bem, para a questão da pandemia da Covid. Então diminuiu bastante a recepção e internação de outros pacientes. Mas, por graça de Deus, ela foi aceita e conseguimos interná-la. Ela ficou 20 dias. Cirurgias eram marcadas, cirurgias eram desmarcadas. Sequenciais, várias foram elas. Mas por quê? Cirurgia desse porte, uma pessoa idosa necessitando, precisava da UTI. Então tinha que ter um quarto reservado. Se ela tivesse qualquer problema, o que aconteceria? Ela precisaria desse atendimento na UTI. Então muitas das vezes se conseguia UTI e depois, por um caso de urgência, de emergência, essa UTI não era disponibilizada e essa cirurgia era desmarcada. E o interessante é que nós, os filhos, e nós somos numerosos, somos em 8, nós revezamos para dar essa assistência a ela. Porque ela precisava, para tudo que ia fazer, tinha que ter um amparo de alguém. Fizemos uma escala e conseguimos aí, olha a oportunidade de assistência ao próximo. Não é porque é a minha mãe, mas é uma oportunidade de assistirmos o próximo. Às vezes que as cirurgias eram marcadas era impressionante. Coincidia com o período que eu estava escalado. E por algum motivo essa cirurgia era desmarcada. Uma última, era uma segunda-feira, 5h20 da manhã me liga, porque a pessoa que estava escalada não podia ir. Perguntou, você tem como ir? Eu falei, tem. E eu não sabia, e nesse dia estava marcada a cirurgia. Rapidamente me arrumei e fui suprir aquele dia, dar o meu tempo, oferecer o meu tempo. E é caridade também oferecermos o tempo, ouvirmos o próximo. Chegando lá, foi desmarcada essa cirurgia, toda a preparação, tudo certo, foi desmarcada, ela não aconteceu. Eu iria numa terça-feira, foi desmarcado, e na sexta-feira escalaram. Então, sexta-feira, 17 dias atrás, 18 dias atrás, ela realizou essa cirurgia com a bênção de Deus. Aconteceu no dia que eu estava lá. Então a cirurgia ocorreu no dia em que eu estava lá. Mas eu tive uma oportunidade, é o que eu quero trazer para vocês precisamente, que nesse quarto, nessa enfermaria que ela estava, nós tínhamos 4 pacientes. 4 pacientes, nós tínhamos mais 4 acompanhantes. O interessante era a condição de cada paciente e a condição de cada acompanhante. Porque nós tínhamos, no caso da minha mãe, alguém que estava irritada, pude perceber o quanto ela estava irritada, ela estava nervosa, e eu calmo, como espírita, como cristão, sabendo da minha postura perante ela, a minha postura perante os demais pacientes, perante os profissionais da área de saúde. Então ela nervosa, eu calmo. Nós tínhamos um outro paciente extremamente consciente. Não reclamava absolutamente nada, mas o seu acompanhante não parava de falar. Reclamava, reclamava e reclamava. Olha que interessante a inversão. Nós tínhamos para o terceiro paciente, ela reclamava de tudo. Não parava de falar. O dia inteiro falando. Termina uma palavra, emenda em outra. E a sua reclamação por tudo na vida, tudo era motivo de reclamação. Não entendia por que estava ali, não entendia por que tinha acontecido aquele fato com ela. Ela não aceitava, reclamava da alimentação, reclamava do suco, reclamava da assistência, reclamava de tudo. E o seu acompanhante da mesma forma, reclamando, reclamando e reclamando. Olha que interessante. As inversões dos 2 primeiros e esses 2 da mesma forma. E o quarto paciente é justamente o contrário do terceiro. A paciente resignada, entendia a situação, se mantinha pronta em oração. Uma pessoa simples, porque era de outro estado, sendo atendida aqui no Distrito Federal, na cidade de Brasília. E o seu acompanhante da mesma forma. Na simplicidade também, não reclamava, tudo tranquilo. Mas foi uma aula para a minha pessoa, para o meu espírito. Foi uma oportunidade que eu tive
de perceber que mesmo nos momentos mais difíceis, é o momento de oferecer o nosso fruto, é o momento de nós plantarmos, é o momento de nós executarmos, é o momento de nós trabalharmos. Tive a oportunidade também de ver como tem muitos profissionais, e no caso do hospital que eu me encontrava, a maioria se dedicavam, se esforçavam. Você olhava nos olhos daqueles profissionais de saúde, mas eles estavam ali cumprindo. Mas tinha aqueles também que faziam, digamos assim, pouco caso, mas eles estavam lá porque tinham que cuidar. Recebiam financeiramente, mas tinham que cuidar. Mas eu tive a oportunidade de ver, além da obrigação, um sentimento que exalava, um sentimento que era natural. Então foi uma oportunidade que eu tive 20 dias atrás. Eu estava com dó da minha mãe? De maneira nenhuma. Eu entendia que foi uma oportunidade que ela teve. E o mais interessante é que ela já tinha passado por uma situação muito ímpar. Porque ela vive com o meu irmão. Então na casa, casal, minha sobrinha, mais uma filha e ela. Nós tínhamos preocupação dela pegar Covid. Na casa todos foram acometidos dessa doença. Todos. E ela possui a tríade: colesterol, diabetes e pressão alta. Além do descontrole de outras questões da saúde. A nossa preocupação era como ela iria reagir. Pois bem, na casa ela não teve nada, não sentiu nada, enquanto que os outros tiveram um pouco mais de dificuldades. Então veja, nós sempre colocamos diante de nós que alguém é frágil, que alguém não é capaz de suportar, que alguém vai desencarnar se pegar essa doença, que alguém não vai suportar se acontecer isso na vida. Não, nós não temos condições de saber. Não sabemos a história de vida de cada um. Este exemplo que eu trouxe de 2 meses para cá, tudo isso aconteceu em 2 meses, ficou nítido para mim, ficou cristalino para mim, de que eu não conheço. Eu não tenho nenhuma condição de conhecer a essência deste próximo, que no caso é minha mãe, que da Covid passou pelo período, não sentiu nada, da queda, fraturou o fêmur, só na ambulância ela ficou 7 horas dentro da ambulância aguardando a remoção para o hospital. E ela aguentou firme. Depois nos hospitais, os 20 dias antes da cirurgia, acamada, quase que numa só posição, nós aqui mexíamos, tentávamos ali movimentar um pouco para refrigerar o seu corpo, para não termos ali feridas, mas pela posição de ser o fêmur, a posição que foi no fêmur, a fratura, ela não conseguia nem ficar de lado. Mas ela suportou. Então alguém de quase 80 anos, que era totalmente frágil, ela suportou. E quantos casos nós temos assim? Quantos de nós somos fortes e não conseguimos perceber? Mas nós vamos ter oportunidades na vida atual de demonstrarmos essa nossa capacidade de superação. E tenho certeza que todos nós somos capazes de suportar. Ser resignado, ser resiliente é uma opção. É você que escolhe. As provas, sejam elas expiações ou não, mas as provas precisamente, elas são necessárias para o nosso burilamento. Elas são necessárias para o nosso aperfeiçoamento. Então nada de achar que é ruim. Nada de achar que isso não tem que acontecer conosco. Lamentações já foi a época, não temos que ter. Preocupações na medida certa, mas preocupação de sinal de alerta. Porque a dor nos mostra que alguma coisa não está certa. A dor é um sinal de alerta. Então, por intermédio de uma dor, de uma febre, de uma doença, de uma dificuldade, nós somos impelidos, nós somos compelidos a agir, a mudar, a procurar um outro momento, a procurar uma outra posição, a procurar alguma coisa que nos traga satisfação, que venha suprir a nossa necessidade. Então é por isso que as dificuldades estão presentes na nossa vida. Nada de reclamar. E este período de pandemia nos mostra essas oportunidades. Não, mas eu estou dentro de casa, não tem importância, você vai ter a oportunidade.
A prova vai estar presente. Pouco que você sai no relacionamento com filho, esposo, esposa, mãe, tios, avós, não importa. Você vai ter essa oportunidade. Online, nos momentos que está falando ao telefone, mesmo nas mensagens, porque hoje quase tudo é mensagem. Agora, a mensagem escrita, ela tem sentimentos? Então, algumas vezes, pensem bem, pega o telefone e liga. Se você quer saber notícias de alguém, se você quer saber se alguém está realmente bem, pega o telefone e faça uma ligação. Ligue. Porque pelo tom da sua voz, pela alegria da sua voz, pelo sentimento da sua voz, o outro lado da linha saberá como é que você está. E você também saberá como aquela pessoa está. Essas mensagens de textos, você olha, o que nós temos assim, o joinha, o fé, esperança, oração, mas será que cada vez que nós colocamos esses ícones nas redes sociais, nós colocamos ali sentimentos? Quando nós colocamos expressões como essas, estou contigo, conte comigo, será que realmente eu coloquei ali emoção? Será que eu coloquei meu sentimento ali? Será que eu coloquei ali o meu amor? Eu vejo que hoje está muito cômodo para nós. As respostas são todas elas automáticas. Automáticas. Mas nós temos que fazer alguma coisa diferente. Nós temos que fazer alguma coisa diferente por nós. E se nós fizermos uma coisa diferente por nós, se nós nos sentirmos melhores, se sentirmos confiantes e vermos que mudou, nós vamos ter vontade também de fazer pelo nosso próximo. Porque dentro de nós está um presente de Deus, que é a chama do amor. A chama do amor é um presente de Deus na nossa vida. E está presente em todos os seus filhos. Seja ele um meliante, um assassino, um profissional médico, um trabalhador rural. A chama do amor está presente em todos. Nós temos a mesma capacidade de amar. A mesma capacidade. Volto a dizer, mas temos que ter a vontade de fazer. E nós somos capazes. Então, nesta simbologia da figueira, então Jesus cuidou de nós. Vários missionários cuidaram de nós. Mas será que hoje não é o momento também de nós cuidarmos de nós? Da nossa figueira, da nossa essência, do nosso espírito? Será que não é o momento de eu cuidar do meu próximo? Não é o momento de eu oferecer o fruto? Já que eu fui cuidado, que eu tenho essa condição, que eu posso, que eu quero e que eu vou fazer? É esta afirmativa que nós temos que ter na nossa vida. Eu vou fazer, a minha vida vai ser diferente, eu sou capaz, eu quero fazer. O que eu posso fazer por vocês hoje? O que eu posso fazer por mim hoje? Esta pergunta tem que estar presente na nossa vida, no momento em que nós acordamos. Há uma frase que todos conhecem, talvez. Você olha no espelho, você vê aquela imagem, você pode dizer para aquela imagem, você tem duas oportunidades hoje. Você tem dois caminhos a seguir hoje. Você pode lamentar as dificuldades e ficar remoendo elas durante todo o dia, ou você pode se esforçar e fazer alguma coisa diferente. Quanto tempo nós estamos tendo hoje? Nós pedimos em outros momentos, eu fui um deles, que eu gostaria de ter um tempo maior. Eu gostaria de ter mais tempo para fazer. Era o trabalho junto ao centro, era um trabalho assistencial, era um trabalho profissional, era um trabalho em sociedade, era um trabalho na família. Aí eu preciso de um pouco mais de tempo para mim. E hoje nós estamos tendo, a maioria de nós. E o que eu estou fazendo para o meu conhecimento? O que eu estou fazendo nas minhas leituras? O que eu estou fazendo nas minhas reflexões? O que eu estou fazendo nas minhas orações? Porque é muito diferente a nossa oração quando ela está envolto no sentimento de amor. Porque quando alguém está nas últimas, quando alguém está lá no fio da navalha do desencarne,
Quando você faz uma oração por ele, é diferente. Seja da família ou não. Mas quando alguém está para voltar à pátria espiritual, a sua oração é diferente. Ou você mesmo. Quantos casos nós estamos tendo que está voltando de dificuldades, está voltando de uma doença, e ela muda a vida dela? Foi aquele despertar. Foi aquele último instante, aquele último suspiro. E quantas vezes nós estamos tendo o último suspiro? Quantas vezes nós estamos tendo esse último suspiro? Então, se você tem a oportunidade de auxiliar alguém, se você tem a oportunidade de esclarecer alguém, se você tem a oportunidade de assistir alguém, faça agora. Faça neste momento. Porque daqui a alguns instantes, algumas horas ou amanhã, ou daqui a alguns meses, nós não vamos estar mais aqui. E aí? Lembra do arrependimento de Jesus, quando ele falou que nós temos que ter a última chance para o arrependimento? Esse arrependimento continua sendo oferecido para nós hoje. E eu quero continuar no planeta Terra. Ele é um planeta do jeito que eu quero? Não. Ele está longe da maneira que eu desejo. Mas eu vou trabalhar incansavelmente para fazer a minha vida melhor, fazer a vida dos que estão comigo melhores. E não só dentro de casa, na sociedade. Se eu quero um mundo melhor, eu tenho que fazer hoje, porque amanhã o meu futuro ele vai estar melhor do que hoje. Mas eu vou ter que fazer agora. O meu hoje, ele é fruto da minha escolha de ontem. Tudo que eu escolhi ontem, que eu fiz ontem, então reflete hoje. E o mundo é o reflexo de que nós estamos fazendo. Nós não estamos numa rotatividade, num ir e vir ao plano espiritual, hora encarnado, hora desencarnado, hora encarnado, hora desencarnado, seja o período de tempo. Nós estamos na reencarnação, ela é necessária, é um presente de Deus para nós. Então nós vamos fazer. Se eu quero um mundo melhor, então eu vou fazer hoje. E eu não vou projetar muito adiante, não. Nós tínhamos feito muitos sonhos, eram muitas vontades, muitas projeções. Vamos fazer hoje um pouquinho mais curto? Vamos fazer. Nós temos condições para isso. E é o convite que eu faço a cada um de vocês. Então não lamentem. Dr. Bezerra de Menezes, ele nos disse: não lamenteis o ontem. O ontem é experiência, faz parte da nossa vida, faz parte da nossa história. Não amargureis o amanhã. O amanhã não está nas suas mãos. O amanhã não lhe pertence. Então não amargurar o amanhã, mas viva o presente, consciente, com disposição, com vontade, com amor. Se fizerem isso, se viverem o presente hoje, como um presente que é de Deus, esta vida atual, o nosso amanhã vai ser muito melhor para todos nós. Então, independente, meus irmãos, finalizando, que este período de pandemia precisamente está muito difícil, não vamos olhá-lo dessa maneira, vamos ver como uma oportunidade e estar atento a cada momento do nosso dia para as oportunidades. Volto a dizer, liguem, não só mensagens, liguem, participe dos estudos, participe das orações, participe do Evangelho, participe das palestras, faça as suas leituras, faça as suas reflexões, coloque em dia o seu conhecimento, mas acima de tudo, vamos vivenciar o que nós já temos dentro de nós. Vivenciar, colocar em prática, porque nós, todos nós não somos hipócritas. Então vamos vivenciar o que nós sabemos, vamos vivenciar o que nós entendemos. Vamos vivenciar. Foi esse alerta que Jesus nos trouxe lá atrás, há tantos e tantos anos, e depois os seus enviados. E nós vamos lembrar aqui. Chico Xavier, em determinado momento, fizeram uma pergunta a ele desta forma: Chico, nos diz aqui, se você encontrasse com Jesus hoje, o que aconteceria? Como você se sentiria? O que você ia ter? Diz, Chico,
Se você tivesse oportunidade, digamos que você tivesse oportunidade, se você encontrasse com Jesus hoje, ele aparecesse para você aqui neste mundo, se tivesse oportunidade, como é que você se sentiria? Aí diz que Chico parou, falou: meu irmão, sinceramente, eu acho que eu iria morrer. Que eu iria morrer de vergonha se eu estivesse perante Jesus. Porque com toda certeza, Jesus iria dizer para mim assim, falou: Chico, você ainda está aqui neste planeta? Pensemos nós. Um abraço fraterno a todos. É uma alegria estar com vocês e até a próxima oportunidade. Na paz de Deus.